Fala pessoas, dia 3/2, sexta-feira. Vamos devagar que tem muita coisa pra explicar, né? Primeiro, Marcos Duval acusa Bolsonaro de tentar coagi-lo e dar golpe de estado e anuncia a renúncia, fazendo uma live com o MBL. E aí você vê que tem tudo uma coisa muito estranha. Claro que eu estou começando, as coisas já mudaram. Marcos Duval recua e diz que não sabe se vai renunciar. Dá o desabafo. Vamos tentar aqui explicar, né? Marcos Duval afirmou que um dos fatores que levaram à decisão foi um diálogo presenciado pelo então presidente Jair, logo após as eleições de outubro, em que o então deputado Daniel Silveira teria proposto uma ação golpista ao parlamentar. Duval disse que a proposta envolvia não desmobilizar os acampamentos de apoiadores de Bolsonaro em frente aos quartéis do Exército, gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o presidente, né, do TSE, o Moraes. Eles me disseram: nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte. E você vai ter uma audiência com Moraes e você conduz a conversa para dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição. E a gente impede o Lula de assumir e Alexandre será preso, relatou Marcos Duval ao G1, né, fazendo live com o MBL, falando para o G1, falando que vai renunciar e aí falou que não vai mais, e o senador disse que a proposta foi verbalizada por Daniel Silveira. Bolsonaro estava na mesma reunião e indicou concordar com a ideia, ainda segundo Marcos Duval. Ele conta que pediu para analisar a proposta e responder em um segundo momento, e que em seguida relatou o caso a Moraes. Ainda de acordo com o senador, Moraes ficou surpreso e considerou a proposta um absurdo. Então o Marcos Duval, que estava até pouco tempo sendo ovacionado pela direita como um grande senador, né, todo mundo apoiando, você vê que ele saiu correndo para avisar Moraes de problemas que poderiam acontecer, fazendo live com o MBL, falando do G1 e colocando o Bolsonaro no meio. Vamos ver aí as implicações de tudo isso. O plano para gravar Alexandre de Moraes, né, que era aí o que estavam falando. Só que olha, Marcos Duval agora diz que não foi coagido por Bolsonaro e completa, mas ele não impediu. Mas, o famoso mas ele não impediu. Então você vê que as coisas foram mudando. Primeiro ele falou que ia renunciar, depois não vai mais. Aí depois o Bolsonaro aí estava coagindo, agora não está mais. Será que ele está sendo pressionado? Será que tem alguém pressionando ele a fazer uma coisa ou outra? Nem sabemos o que é. Tanto vai e vem que você fica meio confuso. É porque ele até pouco tempo estava sendo ovacionado pela direita, todo mundo achou ele magnífico, falando sobre as pessoas presas do 8 de janeiro. Do nada, uma situação completamente oposta. Ele aí aparentemente com medo, fazendo um ataque contra o Bolsonaro e ao mesmo tempo recuando. Vamos falar então do Bolsonaro. O que o Bolsonaro diz? Bolsonaro diz a aliados que Marcos Duval fez jogo duplo com Moraes. Bolsonaro disse a interlocutores que Marcos Duval fez jogo duplo ao mandar ao ex-presidente mensagem que o senador trocou com Moraes. O ex-presidente Jair disse a aliados interlocutores nesta quinta-feira ter prints de troca de mensagens entre o senador Marcos Duval e ele. A conversa provaria que o ex-mandatário não incentivou um plano golpista contra o ministro do STF, Moraes. A esses interlocutores, Bolsonaro contou que o Marcos Duval teria feito um jogo duplo ao encaminhar ao ex-presidente da República as mensagens que o senador trocou com Moraes, relatando a articulação para o suposto plano de gravar escondido o ministro do STF. Coisa de maluco, né? Bolsonaro disse. Bolsonaro confirmou o encontro a interlocutores, mas disse que permaneceu em silêncio durante a conversa, por temor de ser gravado. O ex-presidente afirmou ainda a aliados que, em uma das mensagens que mandou ao senador, chamou o plano de Silveira de coisa de maluco. Então Bolsonaro já se posicionou e talvez seja por isso que Marcos Duval já recuou. Porque se Bolsonaro tem provas, complica, né? Eu quero mostrar notícias de 2021 para vocês terem noção, né? Posicionar vocês sobre em questão de gravações. Daniel Silveira teria gravado conversas com Bolsonaro, diz deputado. Não sei se vocês lembram, mas teve o caso do PSL também. Daniel Silveira volta a negar que tenha gravado reunião ilegalmente. E Silveira gravou conversa com Bolsonaro, diz deputado do PSL. Quando o PSL começou a ficar contra o Bolsonaro, vazou uma gravação. E quem gravou, né? Dizem que foi o Daniel Silveira. Então esse histórico de gravação, pelo visto, existe. E talvez por isso o Bolsonaro ficou calado. Por isso que eu digo, né? Esse negócio do Daniel Silveira, questão do Romário, o Bolsonaro escolheu o Romário. São muitas coisas aí que vocês têm que levar em conta. Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio, um dia após ficar sem mandato de deputado. Tá? Que aí falaram, fontes da Polícia Federal afirmam que mais de 270 mil foram apreendidos na casa do ex-parlamentar no momento da prisão. Lembrando que com certeza o dinheiro ele tem, teve uma época que pediu Pix, né? E por que o dinheiro em espécie? Olha aqui a foto, quanto dinheiro, né? Provavelmente porque as contas eram bloqueadas, conta da mulher, conta dele, então eles precisavam de dinheiro em espécie. Provavelmente deve ser isso, né? Daniel Silveira deve quase 4,4 milhões por violar medidas cautelares. Tá? Então é muito dinheiro. E vamos ver as mensagens. Em mensagem de Daniel Silveira diz que plano de golpe ficaria entre 5 pessoas apenas. Eu vou mostrar os prints na tela, tá? Que foi mostrado aí nos portais.
E vocês, se quiserem pausar e ler, vocês podem fazê-lo. Aí são alguns prints que demoraria muito aqui no vídeo, que é mais ou menos justo o que o Marcos Duval falou aí, né? PF intimará Marcos Duval a depor sobre suposto plano de golpe de Estado. Então todos serão aí colocados no mesmo balaio. E aí Marcos Duval já coloca Bolsonaro no balaio, Daniel Silveira, todo mundo, e aí é muita munição para a esquerda. Não sei o porquê que isso está acontecendo, tudo muito confuso, né? Flávio defende Bolsonaro de acusação de Marcos Duval, não configura crime. Aí chega o Flávio Bolsonaro falando que realmente a reunião aconteceu, e o Bolsonaro também confirmou e falou que não falou nada. Na verdade, tem até alguns prints dizendo que não tinha nenhum tipo de plano do tipo, tá? Denúncia sobre prisão de Alexandre de Moraes põe Bolsonaro na mira. Falei pra vocês. Mais uma coisa para o Bolsonaro ficar preocupado, né? Tanto que pergunto pra ele: pela legislação, sou italiano, teria cidadania plena, diz Bolsonaro. Chegaram pra ele e perguntou se talvez ele iria pra Itália, se tem cidadania. Ele confirmou que sim, tá? Após falar sobre minuta golpista, né? Depois do depoimento, o presidente do PL entrega celular à Polícia Federal. Você vê quanto. Eu vou mostrar aqui pra vocês quantas ações contra a direita estão sendo feitas incessantemente. São muitas coisas. Valdemar diz à PF que não duvidou da eleição e que usou metáfora sobre minuta. Então, não sei, ele falou de uma advogada. Então, todo mundo recuando. Teve que entregar o celular. Imagina o que tem nesse celular. E lembra do Anderson Torres? Ele depõe a PF e diz que não sabe quem escreveu minuta e perdeu o celular nos Estados Unidos. Perdeu, né? Porque roubar é difícil roubar celular nos Estados Unidos, mas perdeu. Olha só como a perseguição é. CGU vai revogar segredo sobre sindicância que investigou Pazuello por participação em ato político com Bolsonaro. Só que esse sigilo, se eu não me engano, foi o exército que colocou, foram os militares. Então você vai ver um embate direto contra os militares, que provavelmente, se estiver tudo dominado, não acontecerá nada demais. O exército vai aí entregar esse sigilo. MPF pede prisão de apresentador e multa por crime de racismo, que é o Siqueira Júnior, tá aqui a foto, né? Na ocasião, Siqueira apresentava o programa Cidade em Ação no canal TV Arapuã. Enquanto noticiava a prisão de uma mulher, o apresentador fez diversos comentários negativos sobre ela e usou termos como vagabunda, preguiçosa, venta de jumenta, e também apontou que a vítima não estava com as unhas pintadas e disse que mulher não pinta a unha, é cebosa, e etc. Toda aquela coisa, humor do Siqueira, né? E aí ele falando de uma pessoa que foi presa. Não é dito aqui na matéria por que ela foi presa, mas pede prisão. Eu falo pra vocês, a direita agora, qualquer coisa que aconteça é prisão, né? Por quê? Porque o Siqueira Júnior é um cara que levou o Bolsonaro no programa, fez um apoio, né? Ajudou de todas as formas e não pode, né? Sinceramente, todos aqueles que têm um pouco mais de voz, né, que tem um pouco mais de alcance, serão alvo. Daqui a pouco ele está de volta liderando a gente, diz Flávio Bolsonaro sobre o pai. Eu não acho que será tão cedo. Assim como o Trump, a perseguição será tremenda. E aqui no Brasil, como tem mais esquerda, a perseguição será ainda maior. Após derrota, Marinho diz que Bolsonaro fez o possível para ajudar. Também não tinha o que fazer sobre essa questão do Marinho, nós avisamos aqui, né? Mesmo se ele ganhasse, também não faria muita coisa. Homem que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a STF morre, né, na asa norte do Distrito Federal. E você vê aí, né? O desespero é real para muitas pessoas, né? Até que tem muita gente que colocou muita esperança e vende muito susto e fala que o Brasil está acabando e as pessoas se desesperam desse nível. E você vê que será quase que em vão, as pessoas não ligarão muito, vai ficar algo que ficará marcado, mas quantas coisas absurdas já não aconteceram. Aprendendo que Brasil não tem direita, né? Lula admite possibilidade de ser candidato em 2026 se eu tiver saúde. Se tiver saúde e se fizer as coisas bem certinho, né? Seguir a risca, o que não será fácil, tá? O mundo aí, a gente vai falar de geopolítica um pouco, você vai ver que tem muita coisa acontecendo sinistra. Transição de gênero infantil, vereadores de São Paulo entram com pedido de CPI. Cara, isso aqui é mundialmente, chegou agora no Brasil, tá? Infelizmente não dá para conversar sobre isso no YouTube, talvez um dia a gente fale em outro local. Mas o que eu digo é, tem muita coisa acontecendo no mundo para destruir a vida de jovens, tá? E não é só isso, tem mais coisas, tá? São tantas coisas que eles estão fazendo para tentar diminuir o máximo, né, a qualidade de vida das pessoas, tá? PayPal anuncia a demissão de 2.000 funcionários.
Sempre falando de empresas demitindo. Aparentemente, a economia, a conta está chegando de todas aquelas lockdowns, paralisações, né? Pente Fino apontou 6,6 bilhões a mais. Dívida total das americanas é de 47,9 bilhões, diz administrador judicial. Não para, vai crescendo. E sabe o que é interessante? Mercado não fala nada, fica em silêncio sobre o caso Americanas, diz Lula. Atacando o mercado, até aí beleza, afeta ainda mais toda a economia do país, né? O presidente não deveria falar isso, mas ele atacou o Lehman. Aí que o negócio começa a se desenhar. Como assim ele ataca o Lehman? Não, um cara aí que até previu que o Brasil teria outro presidente, né? Eu acho tudo isso muito estranho. Tá bom? Olha, sinceramente, esse Lula de hoje é muito pior que o de 2002 e 2006. Aqueles eram ruins, sim, é verdade. Mas esse é horroroso, pavoroso. E se mostra ainda mais cínico, ignorante e, por que não, perverso. Leia a coluna de Ricardo Kurtzman. Revista Isto É. O que eu falei pra vocês? Falei pra vocês. Terão amigos do rei, terão os que não terão, assim, tanta proximidade. Na verdade, a social-democracia é mais presente do que as pessoas imaginam, tá? O Lula é só um pretexto, é só uma desculpa, é só aí um arranjo para voltar à social-democracia. PCC proíbe maconha sintética na Cracolândia para evitar conflitos envolvendo usuários, diz polícia. Olha só, o Estado, algum político? Não, o próprio PCC fala assim, não, essa droga é muito, vamos dizer assim, cruel com o usuário, deixa eles muito agressivos, vai criar um pouco aí de atrito na região, é bom ter só a normal, essa aí não é válida. O PCC, né, fazendo um trabalho aí que, quando é o Estado, não pode internar compulsivamente, não pode nada, mas aí vai lá o PCC e aí resolve as coisas que estão um pouco fora da linha. Isso que eu falo, o PCC ele não, vamos dizer, ele não tem rivais, facções criminosas rivais. Ele rivaliza com o Estado, né, de tão grande que é. Estados Unidos monitoram navios de guerra do Irã que vão atracar no Brasil. Vimos aqui, conversamos muito no vídeo exclusivo, que vai ficar para esse final de semana. Infelizmente, tem muita coisa, será um vídeo longo, que a gente vai conversar sobre todas a questão de geopolítica, de aviões dos Estados Unidos, sobrevoando o Brasil, dentre várias coisas. As pessoas ignoram muito geopolítica. Antes eu fazia vídeos com muito mais informações de fora do Brasil, as pessoas ignoram. Até os problemas chegarem aqui. E não demorará, se depender aí de uma guerra mundial, tá? Estados Unidos monitoram navios de guerra iranianos que atracaram no Brasil, diz porta-voz. Qualquer um que faça negócio com uma entidade sancionada corre o risco de se expor à mesma designação, lembrou Vedant Patel, né? E Coreia do Norte ameaça usar força nuclear mais esmagadora contra os Estados Unidos. Ele ameaçando, a Coreia do Norte afirmou que a tensão com os Estados Unidos e Coreia do Sul chegou a uma linha vermelha extrema e ameaçou responder aos recentes exercícios militares na região com força nuclear esmagadora. Imagina o baixinho da Coreia do Norte fazendo isso, né? É isso que eu digo, quando começa o baixinho lá, começar a se movimentar, porque as coisas estão ficando, porque ele é a ponta de lança, ele é como se fosse o doidinho, né? Que começa aí a fazer a movimentação que os chefes dele, né, estão aí já dando aí, vamos dizer, carta branca. Olha, a foto de um balão espião chinês sobre Montana nos Estados Unidos. Né, isso aí parece a Lua? Não, esse é o balão, que tem até informações. A caçada ao balão espião chinês sobrevoando os Estados Unidos prossegue nesta sexta. O balão está sobre Montana, a sede de uma das bases da Força Aérea dos Estados Unidos, lançamento de mísseis nucleares Minuteman III, mas a ordem por enquanto é para não abatê-lo, pois não sabe o que transporta. 400 quilos, né? A análise das fotos tiradas a partir de terra do balão espião chinês visto sobre os Estados Unidos permite deduzir que transporta uma carga de até 400 quilos, composta aparentemente por painéis solares e antenas para captação e transmissão de sinais de rádio. Suspeita-se da presença de câmeras também. Por que esse balão está aí tão longe? Como é que não foi abatido antes, no alto mar? Os Estados Unidos não estava vendo? Dizem que tem tecnologias de balão bem stealth, que seria bem difícil de detectá-los. Pode ser isso que aconteceu nesse caso, né? Não sabemos, mas olha só. 3 aviões da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoando o norte de Montana, onde o Pentágono encontrou um enorme balão espião chinês. E são aviões Stratotanker. Vocês sabem que avião é esse? Conversamos no vídeo exclusivo, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Mas você vê aqui, olha quantas voltas deram, a preocupação, né? E eu digo, as coisas estão esquentando, ainda mais porque na China, né,
um militar americano falou que em 2025 vai ter guerra. Do nada aparece um balão, do nada aparece a navios do Irã, do nada tem aviões dos Estados Unidos sobrevoando o Brasil. E o Brasil talvez seja, diferente da Segunda Guerra, um porto seguro, talvez se meta nessa briga, porque é uma região muito importante. Né? Tudo que aconteceu na Segunda Guerra está acontecendo agora, com tudo trocado, com problemas afetando o mundo todo. Tá? Vamos dizer que é uma Segunda Guerra expandida. Né? A Terceira Guerra Mundial será muito maior se acontecer. Tá? Infelizmente, é isso que temos de notícia. Vocês acham que o Brasil está ruim? Tem lugares piores no mundo. Tem lugares que, pelo menos, a gente tem chance de passar ileso caso essa coisa toda exploda. Mas o importa é que estamos aqui antenados. Importante você não ignorar as notícias. Recebi um comentário ontem. Porque vocês têm que ignorar as notícias diárias e viver a vida, escutar música boa. Ou seja, ser um ignorante. Não seja ignorante, porque pode salvar a sua vida você se informar. Aprenda inglês, veja o que está acontecendo, porque existe muita coisa na mídia que talvez possa tirar a sua vida se você não tiver antenado. E vocês sabem do que eu tô falando, tá? Muito obrigado, lembre-se, canal tem um Pix, se quiser ajudar, e tem o link da Amazon. Compre qualquer coisa, ajuda o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.